Ah, vou começar uma obra, contratar e o Zé vai fazer tudo. Não, 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 não. Vamos entender que cada um no seu quadrado, né? E o que cada um faz na obra. Eu sou Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do Engemplificando. Aqui eu ensino você a zerar revisões e erros de projetos e obras. Bom, o assunto do vídeo é exatamente o que cada um faz na obra. A gente tem aqui os profissionais que trabalham, né? Então eu vou começar com o arquiteto e o engenheiro civil. Eu não vou nem puxar a questão de que o que está na lei, né, o que o arquiteto faz perante a lei, perante o CAL, né, que é o conselho dele, que o engenheiro civil faz perante a lei, perante o CREA, né? A gente tem a diferença CAL e CREA. CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Antes o CREA ele atribuía também aos arquitetos, né? Os arquitetos estavam inclusos no CREA, porém acabou separando e ficaram ali dois conselhos separados, um para arquiteto e o outro para os engenheiros e os agrônomos, né? Então ficou essa separação. Existia também o técnico em edificações que ficava dentro do CREA, depois ele acabou também fazendo seu próprio conselho, que é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, né? Então tem três profissionais, todos eles atuando na área da construção civil, arquiteto para o CAL, engenheiro civil para o CREA e o técnico em edificações para o CFT, certo? Todos eles trabalham ali na parte que nós temos da parte de gerenciamento, a parte que nós acabamos, a parte de elaboração de projeto, execução de obra, construção. Ah, mas qual que eu escolho? Eu preciso do arquiteto ou do engenheiro civil? Você precisa de um profissional responsável pelo projeto e um profissional responsável pela execução da obra. Se vai ser um arquiteto ou um engenheiro, tem que ser uma pessoa que tenha responsabilidade técnica, competência e capacidade para estar fazendo aquilo que ele precisa fazer. Entendeu? Dentro da lei, o arquiteto e o engenheiro civil, eles trabalham uma linha muito tênue, eles trabalham praticamente com a mesma coisa. Só que existe uma diferença que eu gosto de trazer, que é exatamente a diferença na grade da formação desses profissionais. Quando a gente trabalha com o técnico em edificações, o técnico em edificações ele consegue atribuir assim um pouquinho a engenharia civil, um pouquinho a arquitetura. Eu digo isso porque eu sou técnico em edificações, né? E eu sou engenheiro civil. Então eu entendo essa diferença, atuo na área da construção civil. Então assim, o técnico em edificações você tem uma visão muito ampla, né? E muito focada no mercado de trabalho da área da arquitetura e da área da engenharia civil, certo? Ele tem umas suas limitações de que ele pode executar obras até 80 metros quadrados, tem algumas atribuições ali e limitações para fazer suas obras por conta, para emitir, né, as responsabilidades técnicas, e o arquiteto e o engenheiro civil, eles conseguem atuar no ramo da construção civil. Mas vamos se atentar, então, à parte de que tem o lado humano e o lado técnico, certo? Quando nós trazemos para a parte acadêmica da formação desses profissionais, o arquiteto, ele tem na sua grade na sua grade acadêmica, ele tem ali história da arte, ele tem concepção de projetos arquitetônicos, ele tem todo o ateliê da parte de arquitetura, ele tem a parte da criação, a parte da concepção de projetos, ele tem toda a parte dos materiais técnicos, né? Ele tem na sua grade essa veia artística, né? Essa veia mais humana, a parte de entender a parte do cliente, as necessidades, o plano de necessidades, fazer a concepção do projeto em função do que o cliente precisa para a sua obra. Então, o arquiteto, ele é o primeiro profissional que quem quer construir uma casa precisa procurar. Além disso, ele tem toda a parte também burocrática de entrada de documentação em prefeitura, qual é o documento necessário para fazer a entrada do alvará de construção, do habite, né? Tem todas essas questões também da parte burocrática da prefeitura. E aí o arquiteto entra com essa parte também de documentação e parte técnica. E
a parte artística, né, a elaboração do projeto arquitetônico. O engenheiro civil entra em seguida. Você não descarta o engenheiro civil, porque estou dizendo de uma forma geral, ok? O arquiteto faz o projeto arquitetônico. O engenheiro civil vai fazer o projeto estrutural, o hidráulico e o elétrico. Meu Deus, Felipe, o arquiteto pode. O arquiteto, se ele tem competência técnica para fazer o estrutural, o elétrico, o hidráulico, se ele estudou para isso, ele pode fazer. Mas, academicamente, a visão que ele tem da parte de estrutura, a visão que ele tem da parte de elétrica e hidráulica é uma visão um pouco básica, entendeu? E o engenheiro civil tem uma visão um pouco mais avançada. Tão quanto o engenheiro civil tem uma visão básica para fazer um projeto arquitetônico, entendeu? Mas existem profissionais que atuam, o engenheiro civil que faz um projeto arquitetônico e o arquiteto que faz um projeto estrutural, um projeto elétrico, né? Não é um limite para isso, não é impeditivo, entendeu? Você precisa encontrar no mercado de trabalho um profissional, né, na construção civil que ele atua de forma ética, que ele atua de forma capacitada a desenvolver esses tipos de projeto. Então, você entenda que a diferença de um arquiteto para um engenheiro está mais na sua formação acadêmica, entendeu? E ali no mercado de trabalho que a gente vai ver real o que cada um vai fazer. Então, para você fazer uma obra, você vai precisar de um arquiteto e um engenheiro civil, certo? O que você precisa mesmo, né, para dar entrada na prefeitura, fazer a obra certinho dentro da lei, é de um responsável técnico pelo projeto e um responsável técnico pela execução da obra. Ah, pode ser o mesmo profissional para os dois? Pode, mas esse profissional precisa se responsabilizar pelo projeto e pela execução da obra. Ele precisa se responsabilizar e garantir toda a parte técnica ali na hora da execução e na hora do projeto. Se esse profissional faz isso, ok, não tem problema algum. Mas eu logo vou dizer que é muito raro você encontrar um profissional que faz o projeto e acompanhe a obra. Existe, claro que existe. Mas quando você tem uma equipe especializada para fazer, por isso que eu trago no título do vídeo, cada um no seu quadrado, você tem uma eficiência muito melhor na obra. Então fica atento a essas diferenças que nós temos entre os profissionais, mas nós não descartamos nenhum deles. Ah, eu vou fazer com o Zé a minha obra. O Zé, o pedreiro, ele não vai conseguir elaborar um projeto estrutural, um projeto arquitetônico, um projeto hidráulico, elétrico, um cronograma de obra, entendeu? O engenheiro e o arquiteto, eles trabalham na parte de gestão de obra, da parte de cronograma de obra. Então, eles se encontram nessa parte, né, que é o gerenciamento da obra. Se vai ser arquiteto, se vai ser engenheiro civil, depende da formação, depende da empresa que você for contratar, do profissional que você for contratar. Ambos têm aptidão para isso. Precisa ter experiência, precisa entender, ter expertise no assunto. Um outro assunto que nós temos, que eu vou tratar aqui, é justamente como é que funciona esse organograma, né? A gente tem um arquiteto e um engenheiro, que eles desenvolvem o projeto e o gerenciamento da obra. Eles contratam, né, gerenciam o empreiteiro. O empreiteiro é o responsável que vai contratar, né, os profissionais ali que tem um encarregado, que é o responsável, que está sempre lá na obra, o chefinho, né, de cada disciplina, e ele trabalha ali com os profissionais da construção. Seja eletricista, encanador, azulejista, bloqueiro, armador, carpinteiro, enfim. Todos esses daqui, né, são responsáveis pela equipe de execução. Então, nós temos esse corpo aqui de organograma. Existe, claro, né, quando nós temos construções, as construtoras grandes, elas têm todos esses profissionais dentro ali do seu corpo, né, de colaboradores, e aí você consegue ter um arquiteto, um engenheiro que é o gerente geral de obra, você tem um engenheiro da obra, você tem um empreiteiro junto com o mestre de obra, você tem um encarregado, você tem um profissional que vai estar executando a atividade, então você tem essa hierarquia, e é mais ou menos para você entender como que funciona. De uma obra comum residencial, esse quadro
basicamente não muda, certo? O profissional que você mais vai encontrar é o encarregado que está lá fazendo, verificando, né, ali a parte dos seus colaboradores, e o engenheiro ou arquiteto que está gerenciando a obra. Em paralelo, quem está ali gerenciando e executando a obra está sempre em comunicação com o arquiteto e engenheiro que elaborou o projeto, tanto arquitetônico, quanto elétrico, quanto estrutural, quanto hidráulico. Então, você vê os profissionais que estão envolvidos aí dentro do nosso canteiro de obra, né, dentro da nossa construção civil. Esse é um organograma muito simples, né? Para você entender mais ou menos como que é a hierarquia e quem são os profissionais envolvidos. E aqui eu vou falar um pouquinho de cada um, né? O encarregado, ele é basicamente um mestre de obra, digamos assim, né? Mas com um pouco menos de experiência, né? Em tempo de trabalho na área da construção civil. O encarregado é aquele funcionário, aquele profissional da construção civil que ele está encarregado de delegar as tarefas que o engenheiro ou arquiteto, né, que é o responsável da obra, vai pedir para executar. O encarregado é a pessoa que você vai direcionar a ordem do serviço e ele vai distribuir para os outros profissionais, entendeu? É uma figura importante porque geralmente ele é o central ali de todos os funcionários da obra. E a gente tem encarregado de disciplinas diferentes, né? Você precisa entender que dentro de uma construção, vou voltar aqui para o quadro, essa parte aqui da empreiteira, a gente tem às vezes a empreiteira que faz a parte da construção da estrutura, que é a empreiteira que vai fazer a forma, a armação, a concretagem, a empreiteira que vai fazer a alvenaria, né? Toda essa parte de reboco, de massa, enfim, tem esse empreiteiro, né? Às vezes ele pega também um pouquinho de revestimento e tudo mais. Depois a gente tem empreiteiro de elétrica, que ele só vai fazer a parte elétrica. Depois tem empreiteiro de hidráulica, que vai fazer esgoto, hidráulica, água pluvial, enfim. Você precisa entender com a empreiteira que você está contratando, quais são os profissionais da construção, quais desses aqui, né, essa empreiteira tem. Porque às vezes até troca o encarregado, dependendo do nível da empreiteira. Então você tem que entender que as disciplinas que você vai trabalhar dentro da obra, você tem um encarregado, né? Você tem uma empreiteira para cada, ou a empreiteira consegue contratar esse número grande de profissionais. Quanto mais especializada for a empresa que você for contratar, a empreiteira que você for contratar, melhor é, porque você tem um nível, né, de atenção, um nível de especificação muito melhor, né, de profissionalismo ali, quando você tem uma empreiteira especializada em uma disciplina. Mas mais ou menos é assim que vai funcionar dentro da construção civil. Então nós temos o encarregado, que é essa figura mestre ali, né, dentro dos profissionais, né, ele que vai delegar a tarefa. Então o arquiteto, o engenheiro, o responsável técnico da obra, vai conversar com este profissional do canteiro de obra, delegar as atividades, cobrar dele, entendeu? Claro, o técnico, né, o responsável técnico da obra, ele vai verificar sempre o gerenciamento como um todo, vai andar na obra, se ele tiver algum tipo de divergência, ele vai alertar, vai comunicar e tudo mais. Mas a visão macro é essa que nós temos, né? Você precisa ter uma boa comunicação, você precisa ter uma harmonia, né, um jogo de cintura com a equipe da obra, você precisa saber, né, se comunicar com a equipe da obra, sabe? Porque é questão, além de educação, ética profissional, né? Então a gente precisa ter isso daí. O pedreiro, ele é aquele profissional que, às vezes, erroneamente, a gente acha que o cara vai fazer tudo da obra, né? Ah, eu sou pedreiro, então você constrói uma casa do zero. Ok, a pessoa pode até entender. Mas o pedreiro, ele é aquele que vai mexer ali com a parte de concreto, ele é aquele que vai mexer com a parte de execução da concretagem, ele vai mexer com argamassa, cimento, ele vai mexer com reboco, ele vai mexer com o que vem do derivado da massa de concreto, entendeu? Mais ou menos essa é a especificação de um pedreiro. Ele faz o assentamento de alguns elementos ali. Então, isso que um pedreiro vai fazer de uma forma bem sucinta. Porque quando a gente trabalha com encarregado, com empreiteira, a gente tem uma ramificação de profissionais, que é justamente esse quadro que eu vou começar a mostrar. Nós temos o carpinteiro, que é o profissional que só vai trabalhar com a forma.
forma de madeira, tábua, madeirite. Esse profissional é o que vai fazer as formas, os moldes de madeira para você conseguir fazer a concretagem, para você fazer os elementos estruturais. Esse profissional é um dos primeiros profissionais que você vai ter ali na obra. Porque quando a gente tem a etapa da construção civil, a gente tem a sequência das obras, né? Então a gente tem um dos primeiros itens que a gente vai fazer é o tapume. Quem vai fazer tapume? Carpinteiro. Depois a gente precisa lá, né, com o projeto de topografia, para planear altimétrico, fazer as marcações e tudo mais, precisa do gabarito da obra. Quem vai fazer? Carpinteiro. É ele que vai fazer o gabarito da obra. Aí você precisa, claro, além do carpinteiro, você precisa de algum auxiliar, algum servente ali de obra, né, que é o ajudante geral. Você vai pedir algum para escavar a terra, abrir as valas e tudo mais. Quem vai fazer a forma da fundação? O carpinteiro. Então, esse profissional é um dos primeiros que você vai contratar para a tua obra, certo? Depois do carpinteiro, a gente tem o armador, que em paralelo com o carpinteiro, o armador vai trabalhar em conjunto. Por quê? O carpinteiro faz a forma, o armador trabalha com a armação. E aí nós temos o concreto armado, que é concreto com ferro. Quem trabalha com a forma, para fazer o molde do concreto é o carpinteiro, né, as forminhas de madeira. Quem trabalha com armação, com aço, é o armador. São dois projetos separados. Quando nós temos dentro do projeto de estrutura, a gente tem um projeto de forma, a gente tem um projeto de armação. O projeto de forma detém as informações referentes à geometria do elemento estrutural. E o projeto de armação tem as informações referentes ao aço, né, como é dobrado, qual é o diâmetro, qual é a taxa de armadura, como é que é feito a dobra, o corte, enfim. Isso está no projeto de armação. Então, o carpinteiro vai fazer a forma, o moldezinho, o armador em paralelo junto vai fazendo a armação, e aí vem o carpinteiro, fecha a forma, fica bonitinho, depois só vem para fazer a parte da execução da concretagem. Aqui às vezes onde entra o pedreiro, que vai fazer a parte da massa, do concreto, né? Ou quando você compra o concreto usinado, você tem ali algum ajudante que acaba ajudando nessa questão, você tem um encarregado que também acaba ajudando, você precisa de um profissional para fazer a vibração do concreto, enfim, aí entra a etapa de concretagem da obra e execução da concretagem. Mas você tem o carpinteiro e o armador, que são os primeiros profissionais que estão ali numa obra, né? Temos também o serralheiro, né, que é um pouquinho diferente do armador. O serralheiro ele trabalha ali com a parte mais de serralheria, que é fazer peças especiais, ele trabalha aí com alumínio, ele trabalha ali com ferro galvanizado, ele trabalha com essa parte de serralheria, né? Às vezes em grandes construtoras nós precisamos de um serralheiro para construir peças, né? Às vezes algum tipo de detalhe que vai ser útil para a execução da obra, né? Trouxe esse profissional só para a gente dar uma separada de serralheiro para armador, que não é o mesmo, embora trabalhem quase com a mesma linha de metal, aço, né? Mas o armador vai trabalhar com aço para construção civil, o serralheiro tem uma pegada um pouco mais industrial, então a gente tem essa diferença. Temos um mestre de obra, tão quanto encarregado, o mestre de obra ele também tem essa visão para fazer a verificação da obra. O mestre de obra, se chama mestre, porque ele tem muito mais experiência no campo da construção civil. Geralmente ele tem a idade mais avançada, né, para ser um mestre de obra. Ele é aquele que entende, já fez de tudo, geralmente começou como um ajudante, foi passando pelas outras profissões, e aí depois ele virou mestre de obra, ele fez também um curso para isso. Então, o mestre de obra, ele é o paizão da obra, né? O avô da obra também, e ele entende de todas as disciplinas, ele entende da execução, né? Ele precisa entender, porque ele que vai fazer grande parte da verificação de como é feita a execução. Então, o encarregado faz a delegação da tarefa, o mestre de obra faz a verificação da tarefa, o engenheiro e o arquiteto verifica, né, o responsável técnico da obra, ele vai verificar e coletar as informações do projeto, seguir o cronograma e o gerenciamento da obra e passar essa informação para o que precisa ser feito na obra, né? Fazer essa associação, essa compatibilização de cronograma com projeto, com execução. Então a gente tem essa estrutura organizacional dentro de uma obra. Além do mestre de obra, a gente tem o eletricista, não preciso nem dizer, né? O eletricista vai mexer com a parte da elétrica,
Então, o eletricista, quando a gente está trabalhando com forma e armação de laje, né? Antes da execução da concretagem, eu gosto de entrar um detalhe aqui, que são as passagens da elétrica e tudo mais. Depende do tipo do projeto, aí entra a questão do gerenciamento de obra, onde você vai colocar cada profissional, onde você precisa de cada profissional, a interpretação do projeto, para você conseguir encaixar cada profissional dentro do seu cronograma da obra. Por vezes, o eletricista pode entrar antes da concretagem, né, se a gente passar a parte elétrica embutida na laje, ou só algumas passagens e shafts e tudo mais, quando a gente tem elétrica na parte inferior da laje, né, então se ela está embutida num piso elevado, então na parte do forro, né, do teto, enfim. Então essas questões você precisa ficar atento por conta de qual profissional você vai entrar em que momento da obra. Então nós temos também o encanador, né, que todo mundo também conhece. O encanador trabalha com toda a parte de tubulação. Água fria, água quente, ele trabalha também com a tubulação de esgoto, a de drenagem de água pluvial, aqui entra também gás. Muitos encanadores trabalham muito com gás, né? O cobre, fazer a conexão do gás e tudo mais, geralmente a grande maioria que é encanador trabalha também com a parte de gás. Então a gente tem esse profissional que trabalha com as tubulações, né, que são a parte do saneamento da obra, né, que você tem ali o abastecimento de água quente e fria, você tem a parte de escoamento dos efluentes e você tem a parte da drenagem pluvial, que é esse profissional que vai fazer. Então, quanto eletricista, o encanador também às vezes é interessante quando você tem um corpo de obra grande, você fazer algum tipo de análise, principalmente para verificar as passagens das tubulações. Isso também o carregado, o mestre de obra consegue fazer essa adaptação, verificar certinho já para deixar as passagens para quando o encanador chegar, né, na hora que ele vir fazer a execução do serviço dele, as passagens já estarem compatibilizadas e executadas na obra. Por isso a importância de você ter as informações do projeto para você passar isso para a obra e conseguir executar sem nenhum tipo de dor de cabeça. Aqui a gente entra com a questão também do azulejista, né, que é depois que a gente está ali finalizando a parte de, de acabamento, né, entre o azulejista que vai fazer toda a parte de instalação das peças cerâmicas, dos acabamentos depois da parte do reboco. O pedreiro entra aqui também com a parte de fazer a massa, né, o cara que faz a massa, faz o reboco, o chapisco, tudo bonitinho, né. E aí a gente tem o azulejista que faz o assentamento das peças cerâmicas, porcelanatos, essa parte de acabamento. A gente tem também o bloqueiro, que é o profissional que vai fazer a alvenaria. Então a gente tem o bloqueiro, que sobe a alvenaria, faz a marcação, sobe a alvenaria, faz vão de porta, vão de janela, tudo bonitinho. Aí vem o pedreiro para colocar massa, o azulejista depois para fazer o acabamento. A gente tem também o pintor, né, que é o profissional que vai fazer a parte da pintura. Antes da pintura a gente tem o gesseiro, que é quem vai fazer o forro e o gesso liso na parede, ou o gesso tabicado, né? Ou gesso tarrafiado. Tem uma diferencinha de um gesso para o outro, que o gesso liso ele é um gesso que você passa ele desempenado e você tem o gesso tarrafiado que você usa as mestras certinho, que ele é mais preciso, o gesso. Mas de qualquer maneira você tem um profissional que é o gesseiro e você tem outros profissionais. Tem profissional que ele só trabalha com a parte de impermeabilização, você tem um profissional depois de instalações, por exemplo, de ar-condicionado, você tem um profissional que depois vem fazer. Aí entra, né, a parte da marmoraria, a parte da marcenaria, são outros profissionais. Geralmente esses serviços mais especializados são com empresas especializadas, que aí cabe ao responsável técnico da obra fazer essa parte de gerenciamento e contratação, fazer ali, né, assessoria para o cliente, do profissional que ele vai precisar contratar. Então a gente tem uma gama grande de profissionais que trabalham dentro da construção civil, cada um com o seu tipo de função, né? A gente tem ali, então, a visão de que o pedreiro faz tudo, acabou. A gente tem carpinteiro que trabalha com forma, a gente tem o armador que trabalha com armação, a gente tem o serralheiro que faz a parte de serralheria, né? A gente tem o eletricista que só fica com a parte elétrica, o encanador da parte de tubulações, água fria, quente, esgoto, a gente tem o bloqueiro que faz a parte da alvenaria, a gente tem o azulejista que faz a parte de revestimentos, a gente tem o gesseiro que faz o acabamento de gesso, né? A gente tem o pintor que faz a pintura. Parece
lógico essa questão, mas você precisa entender que tudo isso é englobado, né? Às vezes uma empreiteira tem esse corpo de profissionais, não todos, mas às vezes tem uma empreiteira só de elétrica, uma empreiteira só de encanador, né? Da parte hidrossanitária. A gente tem uma empreiteira que só trabalha com a parte, a gente chama civil, né? A construção seca, né? Que é a cinza, né? Que a gente faz ali forma, armação, a execução da concretagem, a execução da massa para ponto de acabamento, que é assim, você fazer o reboco, o chapisco, o embolso e o reboco na parte externa, já para deixar só para textura, pintura, gesso, assentamento cerâmico. Então tem esse corpo de empreiteiras, né? E tem empreiteira que faz a maioria dos serviços e das atividades. E cada empreiteira tem o seu encarregado, né? Que ele faz ali as delegações, né? Da sua tarefa para os outros funcionários. Também faz a parte de verificação. Tem o mestre de obra, que é uma peça fundamental que verifica todos os serviços que foram executados. O responsável técnico também verifica, também analisa, também faz a leitura do projeto, verifica se está compatibilizado, atende o cronograma da obra, ele faz toda essa parte do gerenciamento da obra, né? E esse responsável técnico pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, ele precisa ter a técnica, ele precisa ter a capacidade técnica para desenvolver o serviço. E aí a gente tem os demais profissionais que também trabalham na área, que é técnica e segurança, que é quem é responsável pela parte de fazer segurança, atender as normas de segurança, né, as NRs, tudo certinho. Esse técnico ele fica ali responsável por fiscalizar, garantir que está todo mundo, instruir as pessoas sobre o uso dos EPIs, né? A gente tem esse profissional. Temos o almoxarife, né, que trafica no almoxarifado, é aquele que cuida da parte de todo o armazenamento de materiais dentro da construção civil, dentro da obra. A gente tem também, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém, era bastante função serralheiro, já falei, né, que é quem cuida da parte de serralheria dentro da obra. A gente tem os profissionais mais específicos e tem os que ficam na parte final da construção, que é o marceneiro, que é a parte da marmoraria, né, quem faz a instalação das pedras. São um pouquinho mais específicos esses profissionais. E eu gosto às vezes de separar também, por exemplo, profissional para fazer a piscina. Às vezes tem empresa que é especializada só em fazer piscina. Eu, nas obras, recomendo fechar com uma empresa especializada em piscina. Porque piscina é um item muito específico, tem suas características técnicas ali específicas, o tipo de passagem de tubulação, o tipo da estrutura, o tipo de acabamento, tudo isso é mais técnico da parte da piscina, então é sempre interessante você explicar e passar isso para o cliente, né? Aí o cliente acha que o Zé, um pedreiro, vai fazer toda a obra. Então você acabou de entender que a gente precisa arquiteto e engenheiro para fazer projeto, gerenciamento, aprovação do projeto na prefeitura, né, a parte da documentação, a parte técnica de elaboração de projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, planejamento de obra, cronograma de obra, gerenciamento da obra, né, aí entra a execução da obra. Então a gente tem um responsável técnico pelo projeto, responsável técnico pela execução da obra, depois a gente vem com o encarregado, né, faz parte da empreiteira, né? A empreiteira tem ali os corpos dos profissionais técnicos e ali você tem toda essa parte de fiscalização que os responsáveis técnicos, seja arquiteto ou engenheiro, têm em cima desses profissionais. E assim a obra vai andando, né? A parte do gerenciamento, ela atribui qual a necessidade da obra e qual profissional você precisa ter em cada etapa, porque senão você acaba perdendo o timing da obra, você acaba perdendo ali a parte de gerenciamento da obra. Quando você não tem um cronograma, quando você não tem essa percepção de qual profissional você precisa em qual momento, o pedreiro que está executando, ele vai executando da cabeça, vai fazendo aos pouquinhos, vai ali e acaba atrasando a obra. Às vezes o cliente fica ali fazendo a construção e a obra vai se arrastando por 2 anos ou mais, e às vezes isso não é viável para a obra, né? Às vezes você deixa alguns detalhes, por exemplo, tem um profissional de impermeabilização que se você deixa ele a impermeabilização
muito tempo exposta, e não é uma impermeabilização flexível, uma impermeabilização que precisa ali de uma proteção mecânica, você deixa ela exposta ao tempo, ela acaba danificando. Então, alguns sistemas acabam sendo danificados como esse. Isso é um exemplo que eu dei, mas existem outros sistemas dentro da construção civil que, se você não se atentar ao tempo certo, você acaba prejudicando a obra no final das contas, né? E isso acaba gerando um custo, né? Você vai precisar de uma manutenção ali, a manutenção corretiva, não é nem mais a preventiva, a manutenção corretiva é muito mais cara. Então, atentem-se aos tipos de profissionais e entenda que é cada um no seu quadrado, ok? Eu vou deixar uma playlist aqui também relacionado ao mundo aqui da obra da construção civil, tudo para você zerar revisões e erros de projetos e obras. Se você gostou, deixe o seu joinha no vídeo, comenta se você quer algum assunto relacionado à área da construção civil e aproveite aqui no canal, tem muito vídeo sobre a área. É isso aí.